Graça e paz, irmãos. Primeira semana de janeiro de 2021. Vamos aguardar no Senhor tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Como a gente disse na última quarta-feira, antes da passagem do ano, eu não sei o que vai ser de 2021. A minha esperança está no Senhor, daquilo que Ele vai realizar na nossa vida e através da nossa vida. Então vamos continuar estudando uma vida com propósito. Hoje nós vamos falar que o poder de Deus na fraqueza, o poder de Deus na minha e na sua fraqueza. Quero ler dois textos com vocês. 2 Coríntios 13:14, somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir a vocês. 2 Coríntios 12:9, a primeira parte do versículo, eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo mundo tem as suas fraquezas. Na verdade, a gente tem uma coleção, de defeitos, de imperfeições, sejam físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. A gente pode passar e vivenciar situações que nos deixam mais fragilizados, seja na vida financeira, trabalho, família, situações que deixam a gente um pouco mais debilitado. Mas o mais importante é o que você faz com isso. O que é que você faz, o que eu faço com essa fraqueza? Normalmente a gente nega que a gente tem fraqueza, A gente defende as fraquezas, a gente inventa desculpa, a gente esconde e a gente não quer sentir, Então a gente vai escondendo para lá. Isso impede que Deus use essas fraquezas do jeito que Ele deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da nossa fraqueza. Ele diz lá em Jeremias: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, muitas vezes Ele age de uma forma completamente oposta daquilo que nós imaginávamos, esperávamos. Imaginamos que Deus quer usar somente ali os nossos pontos fortes. Eu sou forte nisso, eu sou forte naquilo, então é isso que Deus vai usar. Mas Ele também quer usar nas nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27 que Ele escolheu os fracos para envergonhar os fortes, os poderosos. Aquilo que o mundo acha que é fraco, Deus usou para envergonhar os poderosos, Deus ele fica muito mais impressionado com uma vida que se coloca em humildade diante dele do que uma vida que se coloca totalmente autossuficiente. Eu me basto. Uma vida humilde, eu não me basto. Muito pelo contrário. Eu preciso desesperadamente de Deus. Então, Jesus considera os que reconhecem as suas próprias necessidades como pobres de espírito. Lá no comecinho do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, ele começa falando sobre as bem-aventuranças, os abençoados, e ele fala ali dos pobres de espírito. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus usa pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. Isso levando em conta essa fraqueza das pessoas. Ele usa para fazer coisas extraordinárias. E também porque se Deus só usasse gente perfeita para fazer as coisas, vamos combinar que a gente não estava aqui. Nada tinha acontecido. Porque a humanidade é imperfeita. Toda a humanidade é imperfeita. A fraqueza, o espinho, como Paulo chamou em 2 Coríntios 12:7, não é um pecado, não é um vício de caráter que você possa mudar, como comida, bebida ou alguma coisa assim. Pode ser uma limitação física, pode ser uma doença, pode ser a vitalidade que é um pouco mais baixa ou inaptidão, quando você não se sente apto para fazer tal coisa. Pode ser ainda, a gente não é brilhante, a gente não tem todos os talentos. E a gente pode ser colocado diante de uma situação que exige algo de nós que a gente não tem ideia do que faz, do que pode fazer.
Eu fui colocada diante de uma situação nessa questão da pandemia, que a gente tem que usar o universo online, de fazer vídeos em que eu me considero totalmente inapta para isso. Onde eu falei, Deus, me usa na minha fraqueza. Levanta um santo varão, uma santa varoa para me ajudar nisso. Porque a gente sabe da nossa limitação. E é quando a gente chega ali que a gente fala, Deus, eu não sei. Deus fala, vamos que eu sei. Deus não é limitado por mim. Ele não é limitado por mim. Ele vai além. Ele é além. Ele preenche todos os espaços do universo. Então a minha limitação não limita Deus. A minha limitação não vai limitá-lo. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro nos quais tesouros são armazenados. Deus gosta de pôr em grande poder em embalagem comum, reciclável. Deus recicla. E Ele gosta de usar o poder dele em embalagens comuns, frágeis, falhas, quebradiças. Deus irá nos usar se nós permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, a gente tem que seguir alguns exemplos de Paulo. Primeiro, admita a sua fraqueza. Eu tenho. Para de fingir que é perfeito. Para de fingir, seja honesto com você mesmo. Eu sei disso. Para de viver de desculpas, se recusando a aceitar. Identifique a sua fraqueza pessoal. Não é a fraqueza do outro, é a sua fraqueza. Você pode fazer uma lista das fraquezas. 2 grandes confissões do Novo Testamento demonstram que é necessário por uma vida saudável. A primeira foi de Pedro, quando ele disse lá em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A segunda confissão foi feita por Paulo, que ele disse a uma multidão que estava idolatrando ele em Atos 14, 15, nós também somos humanos como vocês. Se você quer que Deus te use, você deve saber quem é Deus e quem é você. Quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos se esquecem disso, né? Se esquecem da verdade que nós somos apenas humanos. Nós somos apenas humanos e é difícil até dizer isso, mas se Deus Ele não vai hesitar de mandar um problema grave para que você admita isso, de que Deus é Deus e nós somos humanos. Às vezes algumas circunstâncias graves são necessárias para que a gente reconheça a nossa humanidade, a nossa fraqueza e o nosso lugar. Nós temos um lugar. Deus tem o lugar dele e nós o nosso. E nós precisamos reconhecer esse lugar. E reconhecer esse lugar passa por admitir a nossa fraqueza. Segunda coisa, se regozije na sua fraqueza. Se alegre, celebre. Vá além de uma alegria comum na sua fraqueza. Parece louco, né? Mas é. Paulo diz, portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas. Porque assim, a proteção do poder de Cristo esteja em mim. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 2, 9 e 15. A princípio não faz muito sentido, né? A gente quer ser liberto da fraqueza. Deus, tira isso de mim, me fortalece nisso, Pai, me capacita. A gente não quer se alegrar com isso. A gente não quer. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu sei que você me ama, você sabe o que é melhor para mim, eu sei. E Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com a fraqueza. Primeiro, ela nos faz depender de Deus. A fraqueza, a gente chega num ponto que a gente fala assim, Deus, eu não consigo. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Então, a fraqueza nos faz depender de Deus, né? Paulo diz que eu já sei tudo que é para o bem de Cristo. Sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições, as dificuldades, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque é onde Deus entra, onde eu deixo de ser, eu deixo de subir no banco, sabe, no banquinho,
eu sou a coisa mais, a bolachinha mais gostosa do pacote, eu deixo disso. Aí Deus começa a agir quando nós estamos fracos, né? Paulo diz também para que a gente não fique orgulhoso. Foi dado a ele uma deficiência, um espinho na carne, para que ele entendesse as suas limitações dia após dia. A limitação pode agir como um controlador que nos impede de ir mais rápido e passar para frente de Deus. A limitação segura. É Deus, eu sou eu, Deus é Deus. Eu não passo na frente dele, muito pelo contrário, eu ando atrás, onde ele pisar, eu piso. Olha só, quando Gideão, ele, lá no livro de Juízes, ele recrutou um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Deus reduziu aquele número para 300. Aí você fala, nós vamos perder, Deus. Nós estamos indo para uma guerra que os caras já tem 135 mil, eu só consegui 32 mil. Agora o Senhor passa para 300, nós vamos morrer, Deus. Mas Deus tinha um objetivo de mostrar que era Ele quem ia combater. Deus ia combater. Ele queria que Israel visse e soubesse do poder de Deus, não a força deles que havia salvo. Eles não ganharam na força do braço, mas eles ganharam na força do alto, né? As nossas fraquezas também incentivam a nossa comunhão com o irmão. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de ninguém, a nossa limitação demonstra que nós precisamos um dos outros, né? E quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida, uns com os outros, surge uma corda grande de força. Juntos nós somos muito mais fortes. Tem um autor chamado Vancer Havner, que ele disse assim, ele brincava, os cristãos são como flocos de neve, isolados são frágeis, mas juntos para o trânsito. É isso que nós somos, frágeis sozinhos, juntos nós somos fortes. Por isso que nós vivemos como corpo, como igreja, porque nós nos fortalecemos, crescemos, abençoamos uns aos outros, não é? Acima de tudo, as nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e sentir compaixão. Se você não sente na alma, você não consegue ter compaixão com o outro. Se aquilo não te arde no coração, você não consegue ter compaixão com o outro. A fraqueza, a gente olha para o outro e fala, eu sei o que você está passando, eu sei. As nossas mensagens são mais profundas. O nosso ministério é mais eficiente porque a gente sente a dor do outro. As coisas que nos deixam mais constrangidos, envergonhados, as quais a gente não quer falar, são os instrumentos que Deus usa com mais poder para curar o outro. Para curar o outro. São esses, o grande missionário Hudson Taylor, se você nunca leu nada sobre ele, leia, por favor, é um grande homem. Ele diz, todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. São pessoas fracas. Olha só, a fraqueza de Moisés era o temperamento. Ele matou um egípcio, feriu a rocha, que ele tinha que dialogar com a rocha, ele feriu, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, e ainda assim Deus transformou ele em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. As fraquezas de Gideão era baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um homem poderoso, de grande valor. A fraqueza de Abraão era medo, não por uma, mas 2 vezes. Ele ficou com medo de ser morto porque a mulher dele era bonita e falou para ela dizer que era irmã. Mas mesmo assim, Deus transformou Abraão no pai de todos os que creem. Impulsivo, sem força de vontade, Pedro se tornou uma rocha. O adúltero Davi se transformou um homem segundo o coração de Deus. João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. E a lista vai, porque aqui a gente não tem tempo de falar de todos eles, de Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, da fraqueza, tiraram força.
Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. Terceira coisa, partilhe suas fraquezas de uma forma sincera. O ministério começa com vulnerabilidade. Quando você mais abaixa a guarda, você tira a máscara, você conta a sua luta, mais Deus vai poder te usar para servir o outro. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade. Em todas as suas cartas ele conta abertamente as suas falhas. Ele fala, olha, o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal que eu queria fazer, esse eu faço. Ele fala dos seus sentimentos. Meus irmãos de Corinto, eu amo vocês de todo o meu coração. Da frustração, fomos esmagados, oprimidos. E a gente pensou que nunca mais ia sobreviver nessa situação. Seus medos, ele fala, quando vim até vocês eu estava fraco, amedrontado, trêmulo, ele fala. Lógico, abrir o coração é muito arriscado, até mesmo assustador, porque a gente baixa as defesas, abre o coração para o outro, expõe os fracassos, os sentimentos, frustrações, temores. A gente corre o risco de ser rejeitado, mas os benefícios valem esse risco, porque quando nos abrimos, a gente alivia a tensão. A gente bota o medo para correr. Gente, não tem mais nada que você possa falar, não tem mais nada escondido. Eu tenho medo de barata, você está entendendo? Me frustrei nessa situação, tenho isso, aquilo. Não tem absolutamente nada que o diabo possa usar. Não tem nada. A gente se abriu diante do outro e conta com o coração do outro para nos amar, para nos sustentar também no nosso dia a dia. Ter humildade não é se rebaixar, nem negar sua própria força, mas ser sincero, falando sinceramente sobre as suas fraquezas. Porque quanto mais fraco você for, mais terá a graça de Deus e mais vai receber graça do outro. A vulnerabilidade é uma qualidade muito cativante. Nós somos atraídos por pessoas humildes. Enquanto pessoas arrogantes, meio soberbas, a gente não quer conversa com elas. Mas com os humildes, a gente quer. Com pessoa autêntica, verdadeira, sincera. É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas e não apenas os seus pontos fortes. Se a pessoa não puder ver só... Se o outro só olha pra gente e fala assim, não, fulano é forte, isso e aquilo, nosso fulano, não dou conta de fazer, não, fulano faz isso, aquilo, aquilo outro, eu não vou dar conta. As pessoas não vão querer se lançar ao ministério, em ajudar o outro, a servir a Deus, porque o líder só se mostra forte. Agora, quando você se mostra fraco, gente, eu não sei, vamos caminhar, vamos junto. Fala assim, poxa, eu acho que dá para ir. Porque está falando que não dá? Eu que acho que também não dá. Então nós dois juntos acho que dá. Então isso é um laço maravilhoso e perfeito, onde a gente se apoia. Porque é isso que a Bíblia fala. Para sermos suportes uns dos outros. Amarmos uns aos outros. Quando nós formos um, o mundo saberá que somos de Cristo. Isso a Bíblia está nos dizendo. A nossa fraqueza cria uma vida em comunidade, né? Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem que chegar perto para influenciar. E quando você fizer isso, elas poderão ver as suas imperfeições. E não tem problema, não tem nenhum problema. A qualidade essencial não é ser forte, mas ser uma pessoa que tem credibilidade naquilo que fala. As pessoas devem ser capazes de confiar em nós, caso contrário, não vão nos seguir. Como você constrói sua credibilidade? Não fingindo ser perfeito e sendo sincero. Quarta e última coisa. Glorie-se na sua fraqueza. Paulo disse, de uma experiência sim vale a pena se gloriar-se. Porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e de quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de posar ali como um ícone, um herói, né?
de invencibilidade, de autoconfiança, né? Ver a si mesmo como um troféu da graça de Deus, quando Paulo fala assim, não, eu vou me gloriar, sim, nas minhas fraquezas e como é que as minhas fraquezas foram usadas para a glória de Deus. Sabe, gente, quando Satanás apontar a nossa fraqueza, quando ele apontar isso para cada um de nós, a gente tem que concordar com ele. Concorde. Sou sim, sou fraco. E enche o seu coração de louvor, de gratidão e de júbilo a Deus. Porque as nossas fraquezas serão usadas para a glória de Deus. Porque Jesus compreende todas as nossas fraquezas. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de que possa nos usar cada dia mais e mais. Gente, Jacó foi um manipulador, né? Ele passou a vida inteira conspirando. Então, e fugindo das consequências, né? Ele conspirava e fugia, fazia e corria, né? Aí, uma certa noite, ele lutou com Deus. E ele disse, eu não deixarei enquanto não me abençoar. Deus disse, então tudo bem, eu vou te abençoar. Só que ele tocou na coxa dele e deslocou o quadril. Deus tocou na força de Jacó. É isso que significa. O músculo da coxa é o mais forte do corpo. Deus tocou ali e transformou aquela força em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó mancou para que jamais pudesse fugir novamente. Para que jamais pudesse fugir. Isso forçou a depender de Deus. Quer desejasse, quer não. Então, se você quer que Deus te abençoe e te use de uma forma poderosa, você deve estar disposto a mancar pelo resto da vida, porque Deus usa pessoas fracas. Entende fraqueza não no sentido de eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, mas fraqueza no sentido de dependência de Deus. É isso que nós estamos falando nessa noite. Deus usa pessoas que se humilham diante do altar. Deus usa pessoas que entendem que não caminham sem Ele. Deus usa pessoas que falam, Senhor, eis-me aqui e olha o que eu sou. Eu sou fraco, eu sou pecador. Eu tenho isso, isso e isso, eu faço isso, isso e isso. O bem que eu queria fazer, eu não consigo fazer. O mal, às vezes eu faço. Mas eu estou aqui. É isso que Deus busca. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não diga não a Deus. Diga sim. Se lance. Com as suas fraquezas. Porque Ele vai usar. Não se deixe contaminar pelo mundo. Entenda quem você é diante de Deus. Quem é Deus. Quem nós somos. Nosso lugar. E dentro desse nosso lugar, Deus vai nos usar poderosamente. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe o restante da sua semana. E que realmente esse ano de 2021 seja um ano marcante na nossa história, onde nós nos colocamos diante de Deus e permitimos que Ele nos use de uma forma poderosa, explosiva, no nome de Jesus. Beijo grande, Deus te abençoe. Paz.